brincando um com o outro, orando, abrindo o coração para o outro, abençoando o outro. É bom demais. E lá tem 34 convidados que foram lá só para receber. E é incrível como Deus tem trabalhado. Eu fiquei muito feliz porque eu vi lá um dos homens que foi o último encontro. Ele conheceu uma pessoa que tem algo parecido com dele, uma situação, e ele simplesmente convidou essa pessoa para ir para lá. É interessante, sexta-feira, aquele homem quase não caminhava, por conta da situação que ele está vivendo. Hoje eu cheguei aqui, eu olhei um vídeo, ele rindo, ele brincando, ele cantando lá com alguns irmãos. Só Deus faz isso. Só Deus dá esperança de volta à pessoa. Só Deus restaura o ânimo das pessoas. Só Jesus transforma o lar. Você acredita nisso? Eu fico olhando aqueles homens e fico apaixonado por isso. E eles querendo abençoar. Eu brinquei hoje no primeiro culto, o irmão lá estava suado e me abraçou. E eu tenho algumas manias, né? Eu tenho dificuldade de abraçar gente suado. É porque eu tenho algumas coisas comigo, né? Que ainda não foi curado. Né? Abraçar gente suado para mim não é muito legal, não. E o irmão me abraçou, aquele abraço em aperto, que os homens dão cigarro, abraça com força. Eles abraçam. Aí ele, pastor, me ajude. Um dos irmãos estava trabalhando. E eu te ajudo. O cara dizia assim, mas se afasta um pouquinho, não é que eu estou agoniado. Mas não, quem ama não faz isso, tá? Você te ajuda, meu irmão. Chegou outro, deu um beijo no meu cangote, chega a ficar arrepiado, tá? Homem que ama, sabe? Porque eu fui criado num lar muito bom, um lar maravilhoso, um lar estruturado, um lar funcional, um pai precioso, uma mãe preciosa. Mas assim, a gente é criado numa cultura assim, bem machista, né? Quem conhece Ariosto sabe que era brincalhão. Ele chega, meu paizinho, aí dá um beijo no meu pescoço e eu fico todo arrepiado. Rapaz, para. Mas é assim, sabe o que é? Esses encontros geram unidade, gera comunhão. Temos lá quase 50 homens da igreja aqui trabalhando. Aí os cozinheiros, o pai dessa menina vem aqui, o chefe está cozinhando, filha do João, né? Primeiro, acho algumas vezes ela veio aqui, né? Veio agora com o esposo, Jailane. Olhando lá para o meu irmão, a alegria dele. Aí, antes de sair de Vicente, eu não estou cansado, não. Porque o que a gente olha o resultado do que Deus faz na vida das pessoas. E só se afasta se quiser agora, quem ouviu tudo que ouviu lá. Agora é responsabilidade dele. A gente vai tentar ajudar todos que foram, né? Mas sabe por que a gente faz isso? Porque a gente aprendeu a amar vidas, pessoas. A gente aprendeu o valor do ser humano. Um valor baseado na graça de Jesus. Então, eles ainda não chegaram, eu vou ter um tempinho para falar com vocês aqui sobre esse tema, família sob a graça de Deus. Hebreus 4,16, você tem sua Bíblia aí, pode abrir, pode acessar. A Hebreus 4,16. Diz assim: assim sendo, aproximemo-nos do trono da graça, com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Quando eu leio esse texto aqui no livro de Hebreus, e eu leio assim o capítulo 4, e o contexto dele aqui, quando você faz a leitura mais assim, para fazer uma exposição de todo o capítulo, você vai perceber que no verso 12 fala da palavra de Deus, que ela é viva, ela é eficaz. No
no verso 14 em diante, ele fala de Jesus como o nosso grande sumo sacerdote, aquele que nos leva até a presença do Pai. Aí vem o verso 16, o texto que nós lemos. Ele diz que nós devemos nos aproximar diante do Senhor com todo o quê? Confiança. Com confiança. A fim de recebermos o quê? Misericórdia e encontrarmos graça. Para quê? Misericórdia e graça que nos ajude no momento da necessidade. A palavra de Deus é a provisão divina para todas as nossas necessidades. Nós não podemos suprir as nossas necessidades sem a palavra. Aí eu aprendi um princípio na minha vida. Eu preciso conhecer a palavra de Deus sempre. Então eu não posso abrir mão de ler a Bíblia todo ano. Um cristão de qualidade faz isso. Um cristão que realmente quer viver sob a graça do Senhor, busca conhecer na palavra os princípios e valores de como viver nesse mundo. Muitos irmãos já sabem, eu tenho o hábito, eu leio a Bíblia todo ano, eu faço a minha leitura anual da Bíblia, porque para mim é algo que eu não posso abrir mão. Alguns, tem ano que eu leio de uma forma, ano de outra forma, mas eu preciso ler todo ano. Porque a Bíblia é a minha provisão. É através dela que eu vou suprir essas necessidades. Nós estamos em maio, né? Hoje é dia 7. Leio a Bíblia todos os dias, mas não comecei a minha leitura sistemática, sabia? Porque este ano eu vou ler a Bíblia em 100 dias. Eu vou fazer o meu calendário a partir agora, mais ou menos da metade do mês de maio. Eu vou ler durante 100 dias a Bíblia de forma bem corrida. Eu não abro mão de ler a Bíblia assim, porque toda vez que eu leio, eu assimilo muito mais. Aí eu vou meditando. Eu vou entendendo que eu preciso me alimentar da palavra de Deus diariamente para que eu permaneça firme. E Deus, Ele sabe tudo sobre nossas vidas. Se você voltar aqui ao verso 13, deixa eu ver, o verso 13, ele diz que nada em toda a criação está oculto aos olhos de Deus. Tudo está descoberto e exposto diante dos olhos daquele a quem havemos de prestar contas. Então Deus conhece tudo sobre você. Ele conhece toda a tua estrutura. Ele sabe das suas necessidades. Ele sabe do que você precisa. Ele conhece a tua vida. Desde o tempo que você nasceu. Antes de você nascer, Ele já te conhecia. Ele já tinha um projeto para a sua vida. E eu fico pensando aqui sobre a família. Mas antes a gente precisa entender o que significa graça. Muitos irmãos já conhecem, quando a gente pergunta o que significa graça, vão dizer o quê? É um dom ou favor não merecido de Deus, não é isso? Mas se você notar o texto aqui, no verso 16, ele fala misericórdia e graça, misericórdia e graça. Sabe o que significa misericórdia? Você entende o significado da palavra misericórdia? Significa que você não vai receber o castigo que merece. Isso é misericórdia. E graça é receber o favor que você não merece também. Então ele disse, quando você se aproxima de Jesus com toda a confiança, você vai alcançar misericórdia e graça. Você vai deixar de receber
o castigo que você merece, pela misericórdia do Senhor. E vai também receber graça, ou seja, um favor que você não merece também. Alguns desenvolvem um conceito de graça de forma errada. Em especial, começa a distorcer o que significa graça. Alguns acham até que graça é licença, é liberdade para pecar e fazer tudo o que vier na cabeça. Deus é amor, Ele me ama, então eu vou pecar, Ele vai me perdoar. Deus não é assim. Deus não aceita esse tipo de comportamento. Ele é misericordioso, Ele nos abençoou com a sua graça, mas Ele é um Pai amoroso que disciplina aqueles que precisam de disciplina. Algumas pessoas usam o termo graça, inclusive para distorcer o conceito de disciplina, que inclusive vai refletir nos filhos. Fala de graça para a salvação, mas fica tentando se justificar através de ações, de obras. É interessante, quando a gente junta um grupo de pessoas e começa a estar mais próximo delas, ouvindo, você começa a perceber a diferença de cada um dos conceitos. Olha, as pessoas são diferentes, têm experiências diferentes, têm história diferente. E Jesus sabe disso. Hoje mesmo alguém me disse: sou pastor, sou crente há muitos anos, mas eu ainda tenho dificuldades de olhar para Deus como Pai. Quando alguém fala assim, pode ter certeza que ela teve uma experiência paterna muito difícil. Eu não já tive dificuldades, porque eu tive experiência paterna muito boa. Então, Deus para mim não é um patrão, não é um tirano, não é um justiceiro. Deus para mim é um pai amoroso, que cuida, que disciplina, que me ensina. E o meu relacionamento com Deus não é baseado no medo, mas no respeito, na honra. Desde jovenzinho, sempre eu refleti antes de fazer algo, porque eu queria honrar o meu pai e a minha mãe. Eu sempre procurei acertar, porque eu queria honrar ao Senhor. Porque eu aprendi isso na minha família. Todos os problemas, quando a gente junta um grupo de homens, de jovens, de mulheres, e começa a conversar, a gente percebe que o maior problema está relacionado à origem familiar. Experiências familiares difíceis. Famílias disfuncionais. Pessoas com conceitos errados sobre relacionamentos. Existem características de famílias em que a graça reina. Famílias que a graça reina, você percebe a facilidade de liberar perdão, de doar amor, de exercitar aquele amor incondicional, aceitação, um conceito correto sobre o que é disciplina, humildade, sacrifício. Um lar onde a graça reina, há segurança entre as pessoas, se sentem seguras. Então, uma característica que eu destaco muito bem aqui nesse texto que eu organizei, é humildade. Um lar onde a graça reina, a humildade é uma característica, uma das principais. Há um texto que muitos de nós conhecemos muito bem, a gente usa muito, inclusive, para evangelizar.
Qual é? Mateus 11, do 28 ao 30. De vinde a mim, os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vós o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para suas almas. Pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Olha, Jesus aqui convida os estressados a trocar o jugo da religião por outro, que é caracterizado pelo relacionamento. Ele está dizendo, você que anda estressado, cansado, oprimido, você não está entendendo o que eu ensinei. O jugo de Jesus, conforme o verso 29, é o quê? Humildade e mansidão. Eu sou manso e humilde. Como essas qualidades podem o quê? Aliviar a nós e nos dar o descanso. Você já pensou sobre isto? Essas qualidades me ajudam a entender quem eu sou em Cristo, sem que eu tente projetar uma imagem de que eu não sou. Muita gente vive com uma imagem totalmente errada sobre a sua própria pessoa. Quando eu vivo para agradar a Deus, não a homens, eu quero agradar a Deus. A minha relação com o outro tem a ver com o meu desejo de agradar a Deus sempre. Quando me reconheço como um pobre pecador, com o coração sujeito a falhar, mas que eu vivo na dependência do Senhor e não na dependência da carne, dependendo de uma vida totalmente controlada pelo Espírito Santo, eu vou experimentando o descanso, uma vida diferente. Alguém que aceita esse jugo de Jesus, que é uma vida de humildade, mansidão, externa isto para o outro. O Jacques fez uma brincadeira lá, para descontrair, e todo mundo seguiu ele. Ele disse, aponte o dedo indicador, e fez isso, né? Aí todo mundo repetiu, apontando o polegar, não o indicador. Qual a verdade aí? Que as pessoas repetem mais aquilo que você faz do que aquilo que você diz. Sabe o que acontece na casa? Os filhos terminam reproduzindo o que vê nos pais. Filho é inteligente. Filho observa o comportamento do pai e da mãe. E quantos filhos traumatizados, frustrados, decepcionados tem por aí? Filhos depressivos, filhos que perderam a esperança de formar uma família, porque o exemplo de família deles é péssimo. Um menino disse, eu não quero casar porque eu não quero viver essa realidade que eu vejo aqui com os meus pais. Sabe quando um filho e uma filha é saudável? Um filho é saudável quando ele olha para a mãe e diz, mãe, eu quero casar. Uma filha é saudável quando olha para a mãe e diz, mãe, eu quero casar com um homem parecido com meu pai. É uma menina que vê um bom exemplo. Um pai que reproduz coisas boas. Um filho chega para a mãe e para o pai e diz, olha, eu quero casar uma mulher parecida com a senhora, que é amorosa, que cuida, que é paciente,
que ama sem esperar nada em troca. Será que é isso que a gente vê nos nossos lares? 90% dos problemas que eu enfrento tem a ver com família cheia de dificuldades. 90%. Isso é muito sério. Olha, quando eu casei com a minha esposa há 31 anos atrás, eu não casei simplesmente para ter satisfação carnal, para me satisfazer como homem e ela como mulher. Eu casei para ter unidade espiritual com ela, para viver uma vida com ela, refletindo a graça de Jesus. E a gente tem lutas, a gente sofre tentações, mas quando a gente tem esse coração entregue no altar do Senhor, a gente sempre vence. Quantas famílias desfeitas. Ainda bem que o nosso Deus é misericordioso, Ele sempre dá chance para as pessoas. Olha, esses homens foram para lá que vocês estão recebendo, muitos deles têm problemas que precisam de tratamento. E eles reconhecem quando eles ouvem as experiências dos outros. E que bom quando a gente reconhece isto, quando a gente entende que precisamos melhorar. Olha, quando é que alguém carrega um jugo pesado demais para suportar, né? Quando defendemos nossos direitos e quando lutamos para manter uma aparência, seja na família, na igreja, no trabalho, lá na sociedade, uma aparência que não é de fato aquilo que nós somos. Nós acabamos sobrecarregados, cansados, estressados, desanimamos. Tem pessoas que lutam, olha, eu vou conquistar isso, eu vou conquistar aquilo, eu quero vencer nesta área, naquela, e muita gente consegue. Muita gente consegue, de repente, ser bem-sucedido, fazer aquele curso dos sonhos, consegue conquistar algo que sempre sonhou, mas sabe o que acontece? Quando não vive a partir da graça do Senhor, se frustra novamente. Vive na tristeza. Quantas vezes eu já ouvi de alguém dizer assim, olha, eu tenho o que eu preciso para viver, não posso reclamar, mas eu não tenho alegria. Sabe o que é que falta? A presença graciosa do nosso Senhor na vida dessas pessoas. O ativismo. Tem gente que se realiza no ativismo, fazendo uma coisa e outra. Tem pessoas que são legalistas, pessoas que são magoadas, pessoas com o coração cheio de mágoa, pessoas que vivem alimentando mágoa por algo que aconteceu há 20, 30 anos atrás e não conseguiu liberar. Pessoas que têm um espírito crítico, pode ter certeza, precisam de tratamento. São julgos pesados demais para alguém suportar. Como Jesus pode nos dar o descanso, em especial na família? Sabe como? Quando nós usamos da liberdade para que admitamos nossas falhas, para que tenhamos um espírito humilde e de profundo arrependimento. Nós podemos até entregar os nossos direitos aos outros, sem ter que nos defender diante das críticas que sofremos. Podemos estender perdão, inclusive aos membros da família, quando nós reconhecemos nossas próprias falhas.
Uma coisa que eu tenho aprendido ao longo dos anos é não ouvir só uma pessoa, ouvir todos envolvidos em qualquer situação. Porque quando a gente ouve as pessoas, a gente começa a conhecer a história delas. As pessoas estão cansadas. As famílias estão correndo perigo de se desfacelarem totalmente. Pai para um lado, mãe para o outro, filho para outros. E as pessoas vivendo na solidão e procurando algo para preencher. Olha, humildade e mansidão descrevem atitudes em nossos relacionamentos interpessoais. Esses princípios são aplicados na família, na igreja, no trabalho, em qualquer área da vida. A pessoa humilde está sempre ciente de que ela é um vaso de barro. Como Paulo escreve em 2 Coríntios 4:7. Mas temos esse tesouro em vaso de barro para mostrar este poder que a tudo excede provém de Deus e não de nós. O nosso vaso pode quebrar. Nós podemos sofrer, se a gente não tiver cuidado, por conta de atitudes erradas. Então, qual é o jugo de Jesus? A pessoa mansa mantém sua força sob controle, preferindo os outros acima de si mesmo, sem insistir em seus direitos. Falar disto numa sociedade como nós vivemos, cheia de direitos, é uma afronta para as pessoas. Mas é isso que Jesus nos ensinou. Deixar de ficar exigindo seus direitos e abençoar vidas. Como humildade e mansidão pode ministrar o favor não merecido de Deus em nossas famílias. Imagine na hora da discussão que você tem, né? Na hora daquela briga, daquele momento ruim, daquele mal-estar que surgiu lá na casa. Eu aprendi que eu precisava cuidar da minha família, zelar pela minha família. É interessante, coisas tão simples algumas pessoas não fazem. Eu conversando com alguém, eu tenho um grupo de WhatsApp, eu, Lourdinha, Loide e Heloísa. Aí todo dia a gente fala um com o outro pelo WhatsApp. Ao dormir, ao acordar, meu dia, como é que está? Deus te abençoe, minha filha. Deus te dê uma boa noite de sono, te amo. Aí a Lois, paizinho, como é que está? Né? Cuidado. Esse ambiente de afeto transforma vidas. Aí o irmão olhou para ele, lá não encontro, mas pastor, eu nunca fiz isso. Olha, coisas simples. Como é importante a gente entender o poder do afeto. O toque é tão importante. Sabe qual é o problema das pessoas? Querem chamar a atenção para o mundo e perde a atenção da sua família. Quer ajeitar todo mundo, resolver o problema do mundo inteiro e a família está ali triste. A esposa chateada com o marido, os filhos frustrados, decepcionados. É isso que tem acontecido. As pessoas querem chamar a atenção porque elas acham que precisa de merecimento para receber o favor de Deus, e a gente não precisa. A gente precisa, sabe de que é de externar esta graça sobre os outros.
Quando eu fico ouvindo alguns irmãos pregarem, ministrar alguma coisa nos encontros ou aqui, eu fico maravilhado quando eu ouço aquilo que eles têm vivido. Olha, em uma família não pode ter segredo. Mesmo que a revelação seja sofrida, mesmo que alguém recebeu uma revelação de algo ruim, doa muito, mas depois vai passar e vamos conseguir vencer. Quantas pessoas têm escondido erros que cometeram e não foram curadas e vivem sofrendo, morrendo aos poucos. Mas quando nós ensinamos que as pessoas precisam andar na luz. Andar na luz significa que você tem que abrir o seu coração. Eu não sei você, mas eu não tenho problema em minha esposa abrir meu celular. A minha senha aqui para entrar é a mesma do celular dela. Tem casal que um não consegue pegar no celular do outro. É minha privacidade, é meu direito. Não. Eu e minha esposa somos uma pessoa. Nós não somos duas pessoas. Nós temos unidade. Você fazer, você está errado. Você tem que andar na luz. Sabe o que acontece? Eu não tenho ciúme da minha mulher, nunca tive. E olha, ela é uma linda mulher. Toda hora eu olho para ela e fico apaixonado, mais ainda. A Lurdinha é maravilhosa. Mas nunca tive ciúme da minha mulher. Sabe por quê? Eu confio no Deus que nos uniu. Alguém já tentou a minha esposa? Com certeza, a mulher daquela. Mas ela tem olhos para mim, porque primeiro ela olha para o Senhor. Está entendendo, jovem? Ciúme é para fraco. Para pessoas que não confiam. Tá? Então, pensa nisso. Ciúme, quem tem ciúme é egoísta. É doente. São pessoas que precisam entender esta graça do Senhor. É porque a gente não pode errar? Não, a gente pode errar. A gente pode fracassar. Mas a gente precisa lutar para não fracassar. E a gente não fracassa quando a gente aplica princípios corretos nos relacionamentos. A gente precisa entender isto. Jesus nos ensinou que a gente precisa nos aproximar dele para que tenhamos confiança que ele cuida de nós. Eu entreguei a minha vida, a vida da minha família, da minha esposa, das minhas filhas diante para o Senhor. Se eu entreguei, eu tenho que confiar. Olhe, quem usa o jugo dos fariseus precisa sempre prover sua dignidade para si mesmo e para os outros. Isso leva a uma redefinição do alto padrão de Deus. Como uma compreensão verdadeira da graça de Deus nos leva a viver de acordo com o coração e não somente de acordo com as aparências. Pensa especialmente, por exemplo, na disciplina dos filhos. A graça liberta além do superficial e do mundo das aparências. A gente não precisa e nós não necessitamos de viver de aparências. A aparência, já diz, é apenas aparência, é figura, é ilusão. Nós precisamos viver na realidade, aquilo que somos. A graça ela vai libertar nós desse mundo, dessa visão superficial.
nos liberta, inclusive, para sondar os corações. A graça liberta, sim. E existe característica de humildade, de mansidão no lar. Onde nós precisamos melhorar? Na transparência. A transparência nos relacionamentos. Intimidade verdadeira sem nada a esconder. Será se nós temos uma intimidade de fato ao ponto de não vivermos escondidos? Olha aqui o que ele diz, eu repeti o verso 13, nada em toda a criação está oculta aos olhos de Deus, tudo está descoberto e exposto diante dos olhos daquele a quem havemos de prestar contas. Quando alguém erra, sabe por que as pessoas têm dificuldade de confessar o erro? Porque desconhece essa graça de Jesus, desconhece esse jugo que é a humildade, a mansidão. O coração do homem é fraco mesmo, o coração do ser humano é frágil. Mas quando nós olhamos para Ele, para Jesus, nós nos sentimos à vontade para pedir perdão aos outros, sem uma autodefesa, sem uma autoproteção, sem uma autojustificação. Como é importante entender isto. Saber pedir perdão ao próximo sem se justificar, sem defender o seu direito. Quem teme ao homem cai em armadilhas, mas quem confia no Senhor está o quê? Seguro. Provérbios 29, 25. O outrocentrismo, o que é isto? É uma vida onde você olha para o outro e prioriza o outro. Dá o direito ao outro. Um espírito sensível às necessidades dos outros. Ser sensível à necessidade do outro não é que você quer ganhar a confiança do outro, é que você quer abençoar. O que Deus faz conosco? Ele nos abençoa. Ele cuida. A gente vive num mundo de medo, não é isso? Todo mundo está com medo aí. Violência. São tantas situações que estão deixando as pessoas amedrontadas. As pessoas não conseguem mais viver. Por que isso acontece? A dificuldade de entender esta graça. Quando você entende essa graça, você não anda com medo, você anda, claro, com cuidado. Mas você não vive assustado, você não vive aí com aquele pânico doentio. As relações são baseadas e a vida é baseada a partir do que você entende da sua relação com Deus. O amor e a aceitação incondicional é algo que precisa melhorar com firmeza e disciplina. Olha, tem gente, se ouvir um não, fica decepcionado. As pessoas não sabem ouvir não. Se ouvir não, não gosta de mim. Ah, não me ama, me exclui. Não, é necessário. Olha, pai, mãe, aprenda a dizer não para os seus filhos. Porque vocês não vão conseguir dizer sempre, dar tudo o que eles querem. Cuidado.
Lá em João 15, do 1 a 8, eu não vou ler todo esse texto, mas eu vou destacar em especial o verso 8, depois vocês podem ler em casa. Diz assim: meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão meus discípulos. Qual é o segredo da vida cristã, segundo esse texto, né? A vida abundante, aquela vida que produz fruto para a glória de Deus, reconhece o quê? A sua incapacidade de fazer qualquer coisa sem Cristo. Você lê do 1 ao 8, você vai entender isto. Sem Jesus, você é incapaz. A Lourdine encontrou uma foto em casa da minha posse aqui, em 12 de agosto de 2006. Está aí quase 17 anos. Aí eu estava olhando, era no templo antigo, né? Era bem menor do que esse. Aí eu estava olhando a imagem de algumas pessoas, tanto da outra igreja que eu era pastor, como da igreja, da nossa igreja aqui. Alguns pastores, alguns já partiram para a glória, outros, né, irmãos queridos. Eu fui pensar que na minha incapacidade para ser o que eu sou, não que eu seja alguma coisa, mas Deus usa pessoas como nós, improváveis, cheios de deficiências, para cumprir uma missão, para cumprir um papel. E eu fiquei assim, olhando aquela foto. Eu terminei postando aí no meu Instagram e escrevi um texto. E grato ao Senhor por me usar, para ver a nossa igreja que tem crescido, né? Como o Gil falou, né? Ontem tinha esse tempo quase lotado de jovens e adolescentes. Um dia desses as mulheres quase lotavam esse templo, os homens quando reúnem todo mundo também. A gente faz 2 cultos, provavelmente vamos fazer um terceiro em breve, vamos aumentar mais, até ter um local maior. Mas sabe, é Deus que faz isso. É o Senhor que opera isso. Nós somos, como indivíduos, incapazes. Nós somos limitados. Mas quando a gente entrega para o Senhor nossas vidas, Ele nos usa. Mas qual é o fruto de fato que Deus espera de nós? Você imagina? Sabe qual é? Eu escrevi aqui, eu vou ler para você a frase. O fruto que Deus espera de nós é a própria semelhança a Cristo, tanto em nossa vida quanto na vida das pessoas para quem ministramos. Será que as pessoas olham para nós e percebem a semelhança nossa com Cristo? Este é o fruto. Daí onde existem muitas pessoas frustradas com a igreja. Sabe por quê? Porque não vê Cristo na vida das pessoas. Está aqui, canta, louva a Deus. Aquelas músicas lindas que cantamos agora há pouco. Alguém até chora cantando. Mas na hora que sai, entra no carro, vira um demônio. Olha cara ruim para o esposo, para a esposa, xinga o filho. Como é que um menino desse vai ser crente em Jesus olhando um mau exemplo? Como que um amigo no trabalho vai aceitar Jesus com um mau exemplo desse? Como que o vizinho vai ver Jesus em nós? Eu aprendi o que Jesus ensinou. Se alguém te faz caminhar aí 1 milha, caminha 2. Se alguém te ofende, não aceita a ofensa para você. Volta amor. Se o esposo está estressado, seja amoroso, tenha paciência com o teu esposo, ele é gente. Se a mulher está agoniada, tenha misericórdia com a esposa. Se o filho está ali agoniado, tenha misericórdia com o filho. Se o pai está agoniado, filho, tenha misericórdia com o filho. É assim, reproduzir aquilo que Jesus nos ensinou, queridos. Você entende? Mas não, nós queremos impor o nosso modo de ser.
Eu gosto muito de brincar com a Luzinha, porque às vezes ela me oferece algo, às vezes eu ofereço para ela. É interessante, às vezes ela vai me oferecer um suco, uma água, ela coloca um pouquinho aqui no copo. Mas não é porque ela é ruim, não. Ela é excelente. É porque ela só bebe um pouquinho. Quando eu vou oferecer para ela, eu encho o copo. Porque eu bebo o copo cheio, né? Eu gosto de beber muito. Sabe qual é a verdade aí? A gente geralmente quer fazer ao outro aquilo que a gente faz para nós. Né? Eu disse, não, Luiz, eu bebo mais, filho. Assim, aí eu vou ter que ir lá mesmo. Aí ela, eu não bebo esse tanto. É assim, às vezes a gente quer que o outro faça aquilo que a gente faz, e não é sempre assim. O modelo de Cristo é: respeite o limite do outro. Valorize o limite do outro. Sempre nós precisamos entender esses valores. Quando a gente vive assim, a gente vive bem. Queridos, será se a gente tem desenvolvido esse fruto? A gente tem vivido uma vida semelhante à de Cristo mesmo? Não é viver 100% a vida de Cristo, nós nunca vamos viver. É difícil, né? A gente reúne a turma aí no local, no encontro desse, a gente reúne na igreja, outro lugar, a gente tem que relembrar muitos valores, porque facilmente a gente esquece. Mas olha, seria difícil superestimar o significado destas verdades. Para enfrentar as tempestades da vida e, acima de tudo, a tempestade da nossa própria natureza pecaminosa, nós precisamos viver pela fé. É pela fé que a gente tem que viver, meu querido. Fé na provisão da graça de Deus. Nós temos que viver na provisão da palavra. Nós temos que viver segundo os valores que estão aqui escritos para nós. Vivemos seguros em meio à tempestade da seguinte forma, quando há humildade e quebrantamento. Confiantes de que o pecado não precisa reinar sobre nós. Obedientes à palavra de Deus pelo poder de Cristo para fazer a vontade de Deus. Eu não amo mais. Não existe isso. Não existe nós de não ama mais. Amor, amai-vos uns aos outros, é um mandamento recíproco. Amor não é opção, é mandamento. Quantas pessoas perderam essa alegria de dizer que amo o outro, mas por quê? Eu sei que existem questões. Olhe, amor sempre é você decidir dar ao outro aquilo que o outro necessita. Amor no casamento, amor paternal, maternal, fraterno. Se eu fosse olhar os problemas que vocês têm, eu não ia amar vocês, não. E vocês do mesmo jeito comigo, né? Mas não é assim. Amar o outro é você reproduzir o amor de Cristo. Eu amo a minha família, eu quero amar a minha família sempre a partir do amor de Cristo. Esse amor gera em mim um desejo de estar ao lado, de cuidar, de estarmos juntos. Eu gosto muito de um escritor, na verdade é um casal, chamado David e Carol Merck.
Eles falam muito sobre família. Eu tenho uns 3 livros deles. E eu fiz aqui uma tabela, né? Diz, sobre a graça no lar, desgraça no lar. O que é a graça no lar? É a afeição natural demonstrada pelo toque, pela expressão facial, tom de voz gracioso. Olha, o olhar é contagioso. Você olhar para alguém na sua casa com um olhar de afeto, gracioso, isso é bom demais. Uma família que vive fora desse padrão da graça é caracterizada por ausência, por exemplo, do toque físico. O toque é importante, em todo sentido. Tocar, tocar de forma afetuosa. Eu falei brincando, a irmã chega, dá um abraço, mas é muito bom. Você poder tocar, abraçar, sentir o outro. A voz, a forma que você fala, você ou distancia ou atrai as pessoas. Amamos, aceitamos você, mesmo não aprovando o que você fez. Quando você ama, aceita o outro, não significa que você aprova o que a pessoa faz. Mas você ama baseado no que a pessoa é. Segurança no amor, na família, aceitação por causa do relacionamento. Esse amor parte da família pela posição como pessoa. Pessoa é importante. A gente não precisa ser tratado pela profissão que temos ou pelo título. Nós devemos ser tratados pela pessoa que somos. Nós vivemos num mundo onde as pessoas valorizam muito o que a pessoa tem. E por esse costume errado, as pessoas terminam excluindo outras. Termina formando grupinhos, panelinhas. E na casa é do mesmo jeito. Filhos preferenciais, conhece a história de Jacó e Esaú? Um filhinho da mamãe e outro filhinho do papai. Foi o resultado? Briga até hoje. Judeus e árabes. Todos descendentes de Abraão, do pai da fé. Não pode ter filhinho preferido. Não pode ter filhinha preferida. Tem filhos que são diferentes, que precisam ser valorizados pela diferença de cada um. A gente precisa entender isso, ou nossa família vai fracassar, meus irmãos. Filhos que começam a ter ciúmes um dos outros e geram uma guerra na casa, desunião. Geralmente um lar fora do padrão da graça de Deus é um lar que é baseado no no você faz. É um lar inseguro pela preocupação em agradar o outro apenas. Aceitação por causa do desempenho, por isso tem muita gente frustrada que quer comprar a aceitação do outro por desempenho. Quero comprar aceitação fazendo coisas para os outros. Olha, pessoas seguras faz sim coisa para os outros, mas faz por amor, sem querer receber nada em troca. Um lar disfuncional parte de uma família pela produtividade e perícia. Ah, meu filho, ó, esse aqui conseguiu, esse aqui se deu bem, esse não. Aí termina o quê?
valorizando mais um do que o outro. Porque é pela produtividade, pela perícia, pela formação. Cuidado. Tristeza pelo fracasso, sem medo de perder a posição como membro da família. Isso é uma família cheia da graça de Jesus. Fracassei, mas eu tenho uma família que me apoia. Fracassei, mas eu tenho um pai e uma mãe, tenho irmãos que estão comigo para qualquer coisa. Vão me ajudar a me levantar. Porque são pessoas que valorizam pessoas. Mas não. Família disfuncional, o aspecto é de rejeição. Eu ouvi de um filho dizendo para mim recentemente que o que eu ouvi do seu pai é que você não vai prestar, que você não vai conseguir nada na vida. Aí muita coisa triste isso. Não importa o que o membro da família faz, são pessoas. Precisam de amor, de carinho, de afeto. Precisa ser motivado a continuar acreditando. Fracassou, segura na mão. É isso, por isso que Jesus veio, para dar esperança a todos. Atitudes e palavras positivas quando você entende essa graça. Quando não entende, você é negativo. O estilo de vida é representado pelo amor e pela misericórdia e pela graça de Deus numa família cheia da presença de Jesus. Ao contrário, a ira, o juízo, a condenação é apresentado nessas famílias. Uma família cheia da presença de Jesus, sabe o que é manifesto lá? O fruto do Espírito. E não é o fruto da carne. O amor, a alegria, a paz, a paciência, a bondade, benignidade, fidelidade, amabilidade, domínio próprio. O contrário é ódio, rancor, inveja, ira, ambição, ciúmes, falta de domínio próprio. David Merck, ele tem uma frase que diz o seguinte: uma vida de humildade e dependência de Cristo equipa-nos para enfrentar as tempestades. Olha, queridos, vamos sim experimentar esta vida cheia da graça. Você quer uma família bem-sucedida? Deixa Jesus reinar. Deixa a graça de Jesus reinar sobre sua casa, seu lar, sobre seu casamento, sobre seus filhos, seus pais. Vamos cantar, gente? Pense sobre isso. Você quer aprender mais? Continua conosco. Deus quer falar muito ao teu coração. Entrega da vida ao Senhor. Dedica-se a Ele. Daqui a pouco nossos irmãos estarão entrando aí, tá bom? Mas vamos aí ainda louvar o Senhor. Fiquem em pé, queridos. Digno desta canção, só Tu és, Senhor. Digno do meu louvor, só Tu és, Senhor. Diga, digno da minha vida. Digno da minha vida, Tu és, Senhor, pois eu sou Teu. Nome sobre todos, nome que é sobre todos é o Teu, Jesus. Fonte da salvação, só Tu és, Jesus. Digno da minha
desta canção, só Tu és, Senhor. Digno do meu louvor, só Tu és, Senhor. Diga: digno da minha vida, Tu és, Senhor, pois eu sou Teu. Nome que é sobre todos, Tu és. Fonte, cante. Fonte da salvação, só Tu és, Jesus. Digno da minha vida, Tu és, Jesus. Oh, eu sou Teu, eu sou Teu. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor. Mostra quem Tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar. Cante bem alto: Santo, Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor. Mostra quem Tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Glória a Deus. Você ouviu essa mensagem hoje à noite? E se você se sentiu tocado em algum aspecto da sua vida, Senhor, nesse aspecto, nesse âmbito aqui da minha vida em específico, precisa ser mudado. Eu preciso me tornar uma pessoa melhor. Se você ouviu o Espírito Santo falar isso com você, é bom, é muito bom. Não há nada melhor do que o Espírito Santo chegar para você e dizer assim: olha, você precisa mudar disso. Sabe o que é horrível? É o silêncio de Deus. Isso é horrível. Eu não sei quantos dias vocês já passaram sem ouvir Deus. É horrível. Muitas vezes o silêncio de Deus faz com que na nossa vida haja um espaço vazio. E o pastor Nicodemos uma vez falou que a pior coisa que Deus pode fazer com você é deixar você seguir o seu coração. É a pior coisa que pode acontecer comigo e com você, é Deus permitir que você siga o seu coração. A partir do momento que a minha vontade é feita por mim, meu irmão, então se nessa noite o Espírito Santo fez com que você ouvisse a voz dele e disse para você: olha, não siga o seu coração, faça isso aqui, agradeça. E a gente vai cantar. A gente está se aproximando agora da última parte da música, que diz: eu vou construir a minha vida em Ti. Tu és o meu fundamento. Eu vou confiar somente em Ti e eu não vou ser abalado. Se você não vive essa realidade, cante e viva. Por mais que você não viva, aqui não tem ninguém perfeito não. Meu irmão, eu não sou digno de cantar essa música, mas por fé, acreditando que você de fato sofrerá uma mudança no Espírito Santo na sua vida, cante, profetize, cante dizendo que é isso que vai acontecer na sua vida, que você vai construir a vida sendo Deus o teu fundamento. Amém? Eu quero ouvir a tua voz, meu irmão, dizendo: o louvor, ele é libertador, liberta tudo que tem dentro de você. Abre a boca. Se você não cantou até agora, você tem a chance de cantar. Eu quero ouvir a tua voz cantando assim, ó. Cante bem alto. Eu vou construir. Eu vou cante com mais força que você puder. Esse é o pacto que você está fazendo agora com Deus. Meu fundamento.
Eu vou confiar, confie. Eu vou confiar Somente em ti, cante. somente. E eu jamais serei abalado. Você Mais uma vez, bem forte, eu vou construir. Eu vou construir minha vida em ti. Eu vou confiar, cante. Eu vou confiar. Glória a Deus. Agora toda a igreja. Quem vai construir, cante bem alto, cante santo. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor. Mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar. Só a igreja, santo. Santo, Do amor que faz mudar o mundo. Amém, Senhor Deus. Aleluia. Vamos orar. Como é que está a sua família? Como está teus filhos? Como está o teu casamento? Como está seus pais, filhos? Você como vai? Como é que você está como parte da família? O amor de Cristo muda a família. O amor de Jesus muda o lar. Pensa nisso. Eu vou orar nesse momento. Você que ainda não entregou a sua vida a Jesus, pode entregar. E Deus vai te dar alegria de um dia ir para o céu. Mas acima de tudo também, Ele vai dar alegria de viver bem aqui na terra. Pai querido, nós apresentamos cada família que aqui está. Pai, nós queremos sim ver cada família vivendo sob a graça do Senhor. Nós queremos sim, Pai amado, ver famílias vivendo a experiência de experimentar a presença de Jesus nos seus lares todos os dias das suas vidas, ó Pai. Querido Deus, eu apresento cada pessoa aqui, Pai. Ó Deus, que se temos pessoas distantes do Evangelho, que em nome de Jesus voltem para servir a Ele. Ó Deus, se tem famílias aqui distantes um dos outros, que o Senhor dê alegria, Pai, de se aproximarem, de viver em harmonia, Pai. Ó Deus, nós queremos famílias vivendo no Teu altar, ó Pai. Nós queremos famílias experimentando o mover do Senhor nas suas vidas. Muito obrigado, Pai, em nome de Jesus. Amém, amém. Pode sentar rapidinho, tá? Os homens estão quase entrando, quase. Mas